E eu peço que você se coloque em pé. Nós leremos o texto de Lucas 23, os versos de 33 a 43. Eu vou esperar alguns segundos para você encontrar. E você vai poder acompanhar a leitura da palavra do Senhor na sua Bíblia, na sua versão. Lucas, capítulo 23, versos de 33 a 43. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre elas. E o povo estava ali olhando, e as autoridades ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam e, aproximando-se, ofereceram-lhe vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, respondendo-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque nós estamos diante dela nessa noite e nós estamos desejosos por aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, como tem feito durante todo esse dia no culto da manhã, como também quando chegamos aqui à noite, já podemos cantar ao Senhor, podemos ouvir outros trechos da tua palavra. Nossa oração é que o Senhor continue falando, continue transformando as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Ao olhar para a cruz. Esse trecho que nós lemos, nessa parte da história, Jesus já tinha sido crucificado. Jesus já tinha sido açoitado. Ele já tinha percorrido boa parte do percurso ali de Jerusalém até o local onde seria crucificado, e depois de algum tempo, quando já estava muito cansado por todos os açoites que tinha recebido, outra pessoa foi lá e o ajudou a carregar a cruz. A humilhação de Jesus não começou na cruz, começou antes. Ele já estava extremamente cansado quando aconteceu esse trecho que nós estamos lendo, que nós lemos. Todas as etapas da crucificação tinham o objetivo de ridicularizar o criminoso, tinham o objetivo de ridicularizar o condenado e também fazê-lo de exemplo para os demais. Todos precisavam olhar o que estava acontecendo com aquele homem crucificado e falar: eu não quero ser assim. Todos tinham que olhar para ele e falar: esse aí é um amaldiçoado por Deus e eu não sou e eu também não quero ser. Ele deveria servir de exemplo. Na crucificação, não bastava matar, a pessoa tinha que sofrer. E não bastava sofrer, ele precisava ser humilhado. E não bastava ser humilhado, todo mundo precisava ver. Esses eram os objetivos da crucificação. E o local onde Jesus foi crucificado, ou onde na época eram feitas as crucificações, esse tipo de condenação também cumpria esse papel. Esse lugar chamado de Caveira ficava na entrada da cidade, fora da cidade, mas a caminho da cidade. Então as pessoas precisavam passar por aquele caminho para poder entrar na cidade. É conhecido como o local da caveira, porque era uma área um pouco acima do nível da rua. Alguns até falam que é um monte Calvário, né? O monte da caveira,
mas não há nenhuma confirmação que seja um monte, um lugar tão alto assim, mas um lugar que estava acima do nível da rua, onde as pessoas podiam apenas virar o rosto e ver as pessoas sendo crucificadas. Outros estudiosos falam que chamava-se Monte Caveira porque o formato daquele local era um formato de um crânio arredondado. E ali também conhecido como Monte da Caveira, ou Monte do Gólgota em hebraico. E outros estudiosos ainda falam que naquele lugar, por haverem muitas condenações, era um lugar que tinha muitos crânios espalhados pelo chão, porque Jesus era uma pessoa querida pelo povo. Ele tinha aqueles discípulos que o amavam, como era o caso de José de Arimateia, que foi lá e pediu o corpo de Jesus e conseguiu um lugar para que ele fosse sepultado. Você acha que isso acontecia com todos os condenados? Com certeza não. Tenho certeza que muitos dos condenados, os familiares deles tinham vergonha dele. Eles não queriam se associar a uma pessoa que estava crucificada no caminho da cidade. Então, se ninguém recuperava o corpo, o que fazia com os ossos? Joga por ali mesmo. Tem até um filme que acho que os jovens assistiram aqui na igreja, né, que está no Netflix, é o Resurrection, né, não sei se meu inglês está tão raro assim, mas tem um trecho do filme que fala que mostra o soldado romano lá procurando os restos mortais, e ele caía num lugar onde tinha um monte de ossos jogados, e ali haviam as crucificações. Realmente era um local desprezado pelos homens, mas Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, escolheu este lugar para ser o cenário, para ser o palco do amor de Deus por nós. Deus escolheu esse lugar desprezado pelos homens para mostrar o seu amor. Jesus, nesse local, mesmo sofrendo fortes dores, ele foi capaz de proferir palavras de vida. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa esses aqui que me chicotearam. Pai, perdoa esses que me pregaram numa cruz. Pai, perdoa esses que foram responsáveis pela minha condenação. E ao mesmo tempo, Pai, perdoa esses que por através desse sacrifício terão os seus pecados limpos para toda a eternidade. Deus proferiu palavras de vida através de um momento e de um lugar completamente desprezado pelos homens, desprezado por todos. Ao ver esse tipo de cenário, qual que é a nossa reação? Qual que é a nossa reação quando nós olhamos para a cruz de Cristo? Qual que é a nossa reação quando nós vemos cenas como aquele filme muito assistido e conhecido da Paixão de Cristo? Alguns choram, alguns têm algum momento ali de sentimento e depois passa. Tem um primo meu, que eu lembro como se fosse hoje, que quando estava no cinema, ele foi correndo para assistir o filme. E ele disse que quando voltou, ele estava muito emocionado, e ele chorava, e a vida dele seria diferente. Mas aí deu algumas horinhas da tarde do domingo, quando o churrasco já tinha acabado, e as caixas de cerveja já estavam pela metade, ele já tinha esquecido de tudo o que tinha acontecido no filme. Quais são as nossas reações quando nós nos deparamos com a cruz de Cristo? Esse texto que a gente leu mostra alguns grupos de pessoas que tiveram reações muito parecidas, mas que podem nos mostrar e nos dar alguns ensinamentos muito importantes nessa noite. O texto nos diz, no versículo 35, que o povo estava ali olhando. O povo passava pela rua e olhava. E o texto de Mateus 27, 39, que também consta essa história, diz que os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça. Os que iam passando abaixavam a cabeça e falavam: condenado. Você viu? Falou tanta coisa bonita e acabou pregado numa cruz. Mais um que não subscreveu as 4 linhas do Império Romano. Está aí condenado.
O povo passava, blasfemava, amaldiçoava e seguia o seu caminho, como se nada estivesse acontecendo. Como se fosse mais um que ali era crucificado. Ô, Ambrosinho, que bênção, Deus te abençoe. Esse aqui, todo ensaio, meus irmãos, fazendo um aspas aqui, ele chega aqui com café. Ele vem aqui, ó, pastor, cafezinho. É um servo do Senhor. Vou colocar seu nome para o diaconato aqui, viu, Ambrosinho? O povo nem se importava com o que estava acontecendo. Eles passavam e passavam. É só mais um condenado, é só mais um que está na cruz. Um amaldiçoado por Deus e pelos homens. E o povo nem sabia que ali, naquele ato, estava se cumprindo a profecia do rei Davi, escrito há mais de 1000 anos antes do nascimento de Jesus, que se encontra em Salmo 22, versos de 7 e 8, que diz: todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Jesus conhecia muito bem essas profecias, e ele sabia que isso ia acontecer com ele, mas nem por isso Jesus deixou de sofrer quando isso estava acontecendo. Quem gosta de ser ridicularizado? Quem gosta de ser criticado? Quem gosta de ser desprezado? Mesmo sabendo o que iria acontecer. Com certeza ninguém, e isso também aconteceu com Jesus. Jesus, em algum momento, até orou para que o Senhor afastasse dele aquela dor e aquele sofrimento, mas ele preferiu a vontade do Pai. Que seja feita a vossa vontade e não a minha vontade. Jesus desejava muito mais a vontade do Pai do que a ausência do sofrimento, a ausência da dor. O povo passava, olhava a cruz e seguia o seu caminho. Mas teve um segundo grupo de pessoas. As autoridades zombavam, versículo 35, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Que autoridades eram essas? O texto de Marcos 15:31 diz que eram os sacerdotes e os escribas. E quem era o grupo de sacerdotes? Era o suprassumo do povo judeu. Eram os descendentes de Abraão, aqueles que eram responsáveis por manterem os sacrifícios, aqueles que eram responsáveis por até ensinar a Torá. Era o suprassumo do povo judeu, eram os sacerdotes. E quem eram os escribas? Os responsáveis por copiar. Não tinha, imprensa naquela época, A imprensa é muito mais recente do que isso. Então, os escribas eram aqueles que eram responsáveis por copiar a palavra. Quer mais pessoas que conheçam a palavra do que aquelas que escrevem várias vezes a mesma coisa? Quer mais conhecedor do que aqueles que tinham isso como um culto a Deus, que faziam isso de maneira honrosa, que sabiam a importância do seu papel, que era copiar a palavra de Deus. Eles conheciam muito bem e faziam isso com muita responsabilidade e com muito temor. Mas eram esses os sacerdotes, os escribas, que também ridicularizavam o nosso Senhor. Desça dessa cruz se você é o Cristo. Aqueles que mais conheciam as profecias eram aqueles que tratavam Jesus com frieza. Aqueles que escolheram não interpretar as profecias como cumprimento, mas interpretar a lei com frieza. Aquele ali se julga por Deus, ele deve morrer. Aquele ali é o responsável por acabar com todo o nosso sistema religioso, ele merece morrer. Aquele está causando muita confusão, ele merece morrer. Mas eles tinham a possibilidade de interpretar a lei de maneira diferente, como foi o caso do nosso querido Nicodemos, em João 3, versos de 9 a 11, que também teve muita dificuldade para entender as profecias, teve muita dificuldade para entender os ensinamentos de Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas?
Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Não faltava conhecimento, não faltava testemunho, faltava fé. Faltava fé. As autoridades ridicularizavam Jesus, dizendo: não és o Messias, salve-se. E ainda tem o texto de Mateus 27, 42, que fala: se descer dessa cruz, nós creremos nele. Os líderes judeus queriam ainda outros sinais, como se os sinais que Jesus já não tivesse dado já não fossem suficientes. Jesus curou leprosos, Jesus fez cegos verem, Jesus fez pessoas que há 38 anos não andavam, andassem. Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias que estava morto e sepultado, ele voltou a viver. E os líderes judeus, quando Jesus ainda estava na cruz, falavam: desça dessa cruz, se você descer, agora a gente vai crer em você. É muita cara de pau, não é, meus irmãos? Fala a verdade. Jesus serviu por 3 anos lá, operou milagres que nunca houvera em Israel, nem nas redondezas. Mas eles queriam mais um milagre. Agora sim, agora se você operar esse milagre, a gente vai crer em você. Eles pediam sinais que levassem as pessoas a acreditar nele, mas em outra oportunidade, quando eles fizeram a mesma pergunta para Jesus, Jesus disse não. Marcos 8, versos de 11 a 12 diz: então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu para o colocar à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a essa geração. Esses sinais, muito mais do que fazer as pessoas, ajudar as pessoas a crer, enfraquecia exatamente o que Jesus fala, o que a Bíblia nos mostra sobre fé. O que é fé? Hebreus 11:1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Muito bom. Parafraseado aqui um pouquinho entre nós, né? A fé está justamente em acreditar naquilo que não existe. Em acreditar, que não existe não, né? Não acreditar naquilo que a gente não vê, mas nós sabemos que existe. Mas eles queriam ver. Eles queriam ver. A verdadeira fé não apoia em sinais e maravilhas visíveis, mas na firme convicção criada no coração de cada pessoa pelo Espírito Santo. Nós temos um bom exemplo disso na palavra do Senhor, que foi Tomé. Tomé conviveu com o Senhor. Tomé ajudou o Senhor no seu ministério. Mas quando Jesus ressuscitou e apareceu para alguns e Tomé não estava ali, ele falou: eu acho que Jesus não ressuscitou não. Eu só vou ressuscitar se eu ver. Só vou acreditar se eu ver. Eu só vou acreditar se eu tocar. E teve um outro grupo também de discípulos que também conviveram com Jesus e que mesmo depois de ouvirem notícias das mulheres que tinham visitado o sepulcro de Jesus e viram que estava vazio, não acreditaram na ressurreição. Os 2 discípulos a caminho de Emaús, eles falaram: algumas mulheres até foram lá, estava vazio, mas a gente pensou que esse era o Salvador de Israel e nada aconteceu. E Jesus teve que se mostrar para eles, para que eles voltassem correndo para Jerusalém e falassem: nós vimos o Messias, ele apareceu para nós. Não é verdade que os nossos corações ardiam quando ele falava? Sinais e maravilhas podem nos aproximar de Deus, mas não é o suficiente para nos fazer crer. Não é o suficiente para formar em nós a fé. Não é o suficiente. Essas pessoas, elas proferiam insulto e zombaria, mas, na verdade, o que estava acontecendo era mais uma investida do inimigo para tirar Jesus do seu propósito. Muito parecido com o que aconteceu lá em Mateus 4 e também em Lucas 4, quando Jesus estava no deserto orando e Satanás foi lá e investiu contra ele tentação. Era algo muito parecido. Só que lá no início do ministério de Jesus, Satanás falava, né?
Transforme essa pedra aqui em pão e coma, se você é o Filho de Deus. Se jogue do alto para que os seus anjos venham recolher você, se você é o Filho de Deus. E aqui eles diziam: desça dessa cruz e viva, se você é o Filho de Deus. E Jesus poderia fazer isso. Claro que poderia. Será que Jesus não tinha poder de sair daquela cruz? Será que Jesus não tinha poder de proferir palavras do céu e os anjos viessem e fulminassem todo mundo que estava ali? Ele tem todo o poder. Ele pode fazer tudo o que ele deseja. Mas não era esse o propósito de Deus. Não era esse o propósito de Deus. O diabo estava usando aquelas pessoas para tentar Jesus, para tentar tirar Jesus do seu propósito. As autoridades judaicas olhavam para a cruz de Jesus, zombavam e tentavam Jesus. E eram usados pelo inimigo para tentarem o nosso Salvador. Mas teve um terceiro grupo de pessoas que também olharam para a cruz de Jesus em loco, quando estava acontecendo. Versículos de 36 a 38, está ali o relato que nós já lemos, sobre os soldados que diziam: se você não é rei, se salve. Não és o rei de Israel? Se salve. Jesus, ele foi submetido à pena reservada somente para escravos rebeldes, insurgentes, os piores criminosos e revolucionários. Jesus foi pregado numa cruz com pregos de ferro, e esses pregos ora perfuravam o centro da mão, ora perfuravam o seu pulso. Em alguns casos, esses pregos também perfuravam os tornozelos. Em outros casos, não havia prego. Em outros casos, eram apenas cordas que seguravam os condenados. E esses condenados agonizavam por dias, pedindo para morrer. E em alguns casos de misericórdia, os soldados quebravam as pernas dos condenados para que eles não tivessem força para fazer impulsão para respirar. E eles acabavam morrendo asfixiados. Dizem que uma das mortes mais dolorosas e mais desesperadoras são as mortes por asfixia, por falta de ar, aquelas pessoas que morrem afogadas, também que procuram ar e não encontram. É uma cena realmente desesperadora. Ao ser crucificado, Jesus ele foi exposto publicamente como amaldiçoado por Deus. Mas havia misericórdia entre os soldados. Eles ofereceram a Jesus vinagre. Esse vinagre é uma espécie de vinho misturado com mirra, e ele tinha uma função anestésica. A intenção é que a dor fosse amenizada. E Jesus não tomou. Por que Jesus não tomou essa solução anestésica? Porque ele precisava sofrer. Ele precisava beber até a última gota do cálice da ira de Deus sobre o pecado da humanidade. Inclusive sobre o pecado daqueles que o estavam condenando, aqueles que estavam crucificando. Jesus sofreu sem nenhum tipo de anestésico. Depois os soldados também distribuíram as roupas de Jesus. Tudo que o condenado carregava para a cruz era de posse dos carcereiros ali, dos carrascos. Então, roupa, anel, qualquer coisa que ele tivesse, chinelo, pertencia àqueles que estavam fazendo ali a crucificação. E eles repartiram as roupas de Jesus. E também se cumprindo uma outra profecia que também está no Salmo 22, no verso 18. Repartem entre si minhas roupas e tiram sortes sobre a minha túnica. Acima da cruz de Jesus estava uma inscrição que dizia: eis aqui o rei dos judeus. Essa plaquinha era uma espécie de condenação. Esse é o crime deste condenado. Em alguns casos eram colocados uma plaquinha no pescoço, ficava sambando aqui no peito do condenado. Em outros era pregado em cima. E no caso de Jesus, de acordo com o texto de João 19, versos 19 e 20,
Diz assim a palavra: Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz com esta inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade. A inscrição estava em hebraico, latim e grego. Todos conseguiam entender o que estava escrito. Todos conseguiam entender qual que era a acusação contra Jesus. Estava escrito em hebraico, todo judeu podia ler. Estava escrito em grego, todo romano sabia o que estava acontecendo. E estava em latim, e estava escrito em grego. Grego era como se fosse um inglês da nossa época de hoje aqui. Todos os povos, de alguma forma, falam um pouquinho de inglês, nem que seja o verbo tão conhecido, aquele verbo to be, sabe? Todo mundo fala o verbo to be. Não sabe o que significa, mas você aprendeu do 6º ano até o ensino médio e você ainda não sabe o que é o verbo to be. Esse era o grego da época. Todo mundo sabia um pouquinho. Todo mundo sabia e estava ciente do que estava acontecendo com Jesus. Mesmo que colocada em forma de escárnio e zombaria, essa inscrição anunciava a todos que por ali passassem que Jesus realmente era o Rei dos Judeus. Era um sinal profético de Deus, que ali anunciava a deidade do nosso Deus. Ali anunciava o reinado do nosso Deus. Foi pela cruz que o nosso Senhor Jesus se tornou o Rei Messias. Foi necessário passar pela cruz para que ele se tornasse o Rei. Como o pastor Rodrigo hoje pela manhã muito bem pregou, o nosso Rei que um dia será exaltado nos céus e nós faremos parte desse reinado, amém? Eu vou estar lá, curtindo com Jesus, o reinado que não terá fim, onde não terá mais choro nem tristeza, onde será só alegria. Mas os soldados olhavam, zombavam e continuavam fazendo o seu trabalho. Eles estavam ali trabalhando. Eles estavam ali crucificando mais condenados. Era mais um dia de trabalho, vida que segue. Mas havia ainda mais um grupo de pessoas que estava ali. Os criminosos estavam ao lado de Jesus. E ali também se cumpria uma outra profecia que está lá no texto de Isaías 53, verso 12, que diz: Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Note que aqui não fala que Jesus era um transgressor. Ele foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Haviam 2 criminosos, um à direita e um à esquerda. Um dos criminosos blasfemava: você não é o Messias? Então nos salve. E até uma piadinha política que fala que esse criminoso aqui é o que estava na esquerda. Mas como Jesus gosta de fazer a nossa mente dar teco-teco, eu acho que era o contrário. Eu acho que era o contrário. Jesus gosta de brincar com as nossas certezas, e Ele vem e muda tudo para a glória do nome dEle. Mas a verdade é que um desses criminosos blasfemava também contra Jesus. Não és o Messias? Que você nos salve. Esse criminoso não tinha nada a perder, ele já estava condenado. Ninguém ia tirar ele dali. Ele falou: vai que esse cara é o Messias mesmo e me arranca daqui. Vai que ele tenta descer e ele acaba tirando nós dois aqui também. Ele queria que os seus problemas iminentes ali fossem resolvidos. Ele queria que a situação dele fosse amenizada. Ele não tinha nada a perder. Ele não buscava a salvação através da cruz. Ele buscava a salvação da cruz. Ele não buscava a salvação que pode ser adquirida através da cruz de Jesus, crendo no sacrifício de Cristo na cruz. Ele queria descer da sua cruz. Ele queria ter os seus problemas resolvidos.
E nós não somos assim também, meus irmãos? Fala a verdade. O que nós mais desejamos é que os nossos problemas sejam resolvidos. O que eu mais desejo é não sofrer. O que eu mais desejo é não ver minha família sofrer. É não ver os meus ficarem doentes. Todo mundo quer isso. Quem aqui quer morrer, levanta a mão. Ainda bem que vocês são todos adultos, que se fosse criança, né, já está levantando, só porque eu falei de maneira empolgada, né? Ninguém quer morrer. Quem aqui quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Todos nós queremos que as nossas dificuldades sejam amenizadas, e tudo bem por isso. Mas só isso não nos gera a vida real. Só ter os nossos problemas resolvidos não nos gera a vida plena. Só ter as nossas situações terreais resolvidas não nos leva para o céu. É preciso mais. Nós não precisamos apenas, se não podemos apenas descer da nossa cruz, mas olhar para a cruz e ver nela a salvação para os nossos todos os problemas, a salvação para o nosso pecado, que é, na verdade, o nosso maior problema. Essa é a situação que Jesus veio resolver. Essa situação que significa todo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esse criminoso não estava arrependido dos seus crimes. Ele queria descer dali, para quem sabe, de repente até angariar Jesus, falar: Jesus, já que você é poderoso, vamos fazer aqui uma gangue, os 3 condenados, e vamos aterrorizar por Jerusalém, vamos roubar mais, vamos conseguir mais dinheiro. Ele queria ter o seu problema resolvido, mas não é isso que Jesus veio trazer. Esse criminoso não tinha os seus olhos na eternidade, ele tinha os seus olhos apenas aqui na terra. Os seus olhos estavam todos colocados e fitados nas suas próprias dificuldades. E nós sabemos muito bem que quando nós colocamos o centro da nossa vida nos nossos problemas, a gente não consegue olhar para frente. Quando nós colocamos o centro da nossa vida nos nossos problemas, nós não conseguimos olhar para o céu. Quando nós colocamos o centro da nossa vida nas nossas dificuldades, nós não conseguimos olhar para Jesus. E nós precisamos olhar para Jesus para que todas essas coisas sejam resolvidas, para que Jesus nos ajude a passar por todas elas. Mas houve um outro criminoso, e esse criminoso fez um clamor diferente. O outro, repreendendo, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse ladrão, esse condenado, reconheceu que Jesus estava ali fazendo a vontade de Deus. Esse condenado reconheceu a sua própria culpa, reconheceu o seu próprio pecado e estava ali assumindo as consequências do seu pecado. Esse criminoso clamou pela salvação eterna. Ele clamou por uma salvação diferente do outro criminoso. Ele clamou por uma salvação que não estava fincada nas coisas da terra, mas que estavam fincadas nas celestiais, nas que estão no céu. Em sua condenação de morte, este criminoso recebeu vida. Este criminoso pregado numa cruz recebeu vida abundante. Esse criminoso pregado na cruz recebeu vida plena, eterna nos céus, ao lado de Jesus. Mesmo em meio à aflição, Jesus teve misericórdia daquele criminoso que decidiu crer nele. A nossa vida será muito mais útil e feliz se nós voltarmos para Jesus rapidamente. Mas aquele que se arrepender no último momento da sua vida, também estará com o Senhor Jesus no paraíso. Tenho certeza que o desejo de todos os pais aqui é que os seus filhos se dobrem diante do altar do Senhor, logo pequenos. Por quê? Para que eles tenham uma vida inteira servindo a Deus. É isso que eu desejo para minha filha. Que ela, ainda pequena,
reconheça que precisa de Jesus, reconheça que precisa de perdão e tenha uma vida inteira servindo a Deus, trabalhando no reino de Deus para que outras pessoas assim também o façam. Mas, até para aquele que se arrepender no último momento, a este também está reservado os céus. Que coisa maluca, não é? Você, pensando no seu íntimo, você acha isso justo? Eu não acho. Não acho justo. Não acho, porque a gente está aqui batalhando, meus irmãos. A gente está aqui, tentando, vindo na igreja no domingão, orando. Alguns irmãos tentaram ver o jogo do Tricolor e Deus condenou eles, deu tudo errado, porque perdeu de 4-0. Essas coisas acontecem. A gente abre mão de coisas para poder servir a Deus. E você fala, não, agora não. A época de faculdade é a melhor hora da vida, é a hora da experimentação. Eu não quero Jesus enquanto eu estou na faculdade. Enquanto eu estou na faculdade, eu quero curtir a vida, eu quero curtir os meus amigos. Aí passa a faculdade. Aí você fala, não, agora que eu estou começando a fazer dinheiro, eu tenho que aproveitar, eu tenho que viajar, eu tenho que curtir a vida. Agora não. Aí Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, dá uma esposa bonita para esse cara. Aí ele fala, rapaz, agora é a hora de curtir a vida dois. Nós vamos conhecer o mundo, nós vamos ter momentos românticos, nós vamos ter uma casa na praia. Show de bola. Aí nascem os primeiros filhos. Não, a educação moral das crianças acontece até os 6 anos de idade, assim dizem os psicólogos. Então, até os 6 anos de idade, eu tenho que curtir a meu filho, a minha família. E eu vou trabalhar com ele ali o tempo inteirinho. E a vida vai passando. E cada dia que passa, a sua desculpa vai mudando. Aí o seu tempo acaba. Isso quando Deus tem um plano diferente para você. Porque tem alguns, infelizmente, que mesmo jovens, o Senhor Jesus os chama para encontrar-se com Ele. E eles não tiveram a oportunidade. Como que a gente pode saber quando nós vamos nos encontrar com o Senhor? Você sabe? Rodrigo falou hoje que ele gostaria que fosse hoje. Eu também gostaria que fosse hoje. Mas a gente não sabe. A gente não sabe se vai ser amanhã. Tem um fato muito interessante, que quando é da vontade de Deus, meus irmãos, é a vontade de Deus. Um amigo meu, ele faleceu muito jovem. Ele tinha leucemia. E um menino muito crente, e a igreja toda orava por ele. E orava. E nós fizemos vigílias de oração, nós fizemos correntes de oração, clamando pela cura. Clamando pela cura dele. E nós oramos, e eu lembro que no final de semana nós fizemos uma outra vigília, e Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, curou esse meu amigo. Na segunda-feira ele fez um exame e não tinha nenhuma célula cancerígena no seu corpo. A igreja foi à loucura, foi às alturas, falou, Senhor, o Senhor ouve a oração. No final da semana, ele pegou uma pneumonia e morreu. Deus, Ele cumpriu, Ele ouviu as nossas orações, Ele ouviu a oração do seu povo e curou o meu amigo. Mas o plano dele era que ele fosse se encontrar com Ele. Eu nunca vou entender isso, mas eu estou contando essa história para exemplificar que a hora que for a sua hora, meu irmão, não vai ter ninguém que vai impedir. Você vai escapar de uma, vai vir outra, vai escapar de outra, vai vir outra. E você vai se encontrar com o Senhor. E você vai estar preparado para se encontrar com o Senhor? Você já vai ter ouvido o seu passe livre para o céu e falado, hoje mesmo você estará comigo no paraíso? Se sim, show de bola, a gente se encontra lá. Se não, o seu tempo acabou. O seu tempo acabou. Isso faz nos lembrar da parábola da vinha, que está lá em Mateus 20, versos de 1 a 16. O trabalhador foi lá buscar por trabalhadores na praça, e alguns já estavam lá desde as 6 da manhã. Aí ele falou, estou precisando de trabalhadores, vou pagar para vocês um dia de trabalho, o equivalente a um dia de trabalho. 6 horas da manhã, pegou alguns trabalhadores e foi para a vinha. 9 horas, tinha mais um pessoal lá, ele falou, vamos lá também. E isso aconteceu de novo.
às 12 horas, às 3 horas da tarde, e aconteceu também um pouquinho antes das 6. Ele falou: venha lá trabalhar na minha vinha, que eu vou te pagar o justo. E acabou que às 6 horas da tarde, quando o trabalho tinha acabado, ele chegou para pagar os trabalhadores, e todos receberam o mesmo salário. E chega o final da história que diz que os últimos serão os primeiros. Os planos de Deus não são os nossos planos. Mas nunca é tarde para nós consagrarmos as nossas vidas diante do altar do Senhor. Se você ouve a palavra do Senhor hoje, hoje é o seu dia. Não deixe para amanhã. Tem um hino muito antigo do cantor cristão, que acho que só a Aminadab que vai lembrar, talvez a irmã Romilda também, né? Não se importa de algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo. Você tem o conhecimento de Jesus. A palavra de Jesus foi pregada a você. O que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com o conhecimento? O que você vai fazer ao olhar para a cruz de Jesus? Concluindo, meus irmãos, João 3, versos de 14 e 15 diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus foi levantado numa região que muitos podiam ver. O povo passava, olhava para a cruz e seguia o seu caminho. Talvez tinha coisas muito mais importantes para fazer na cidade. As autoridades judaicas olhavam, zombavam e duvidavam. Não havia fé neles. Havia apenas aquele sentimento de superioridade religiosa. Os soldados olhavam, zombavam e continuavam fazendo o seu trabalho. Eles estavam ocupados com as suas atividades e não pararam para refletir o que eles realmente estavam fazendo naquele dia. Os ladrões passaram pela mesma condenação e clamaram por salvação. Ambos estiveram ao lado de Jesus. Um deles se arrependeu dos seus pecados e o outro não. A minha oração nessa noite é que você queira ser como um condenado. A minha oração nessa noite é que você hoje deseje falar para o Senhor e diga em alto e bom som: eu quero me parecer com aquele condenado que se arrependeu dos seus pecados. Aquele que foi levantado para ser motivo de escárnio, eu quero me parecer com ele. Eu quero me parecer com ele. Porque eu quero ouvir a voz de Jesus, o Salvador, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso, meus irmãos? O que é o paraíso? É o céu, é habitar com o Senhor, é aguardar em plena alegria aquele grande dia em que Jesus, em sua glória, vir a este mundo, derrotar todo o mal e ter o seu reino estabelecido aqui na terra. Eu aguardo por esse dia e eu quero ver cada um de vocês aqui comigo por lá.